E acolhimento é o tema da mensagem dessa noite. O acolhimento que temos de Deus e o acolhimento que precisamos dar aos nossos irmãos, uns aos outros, e o acolhimento que nós vamos dar ao pecador, aquele que chega. Hoje pela manhã, dezenas e dezenas, né? Eu falo centenas, a minha esposa falou, não é centenas, centenas seria se fosse 400, que é mais ou menos o que ela quer dizer. Ela disse, teu nome é José, e José aumenta as coisas. Eu falei, é isso mesmo. O nome José significa aumentador, né? E você aumenta. Eu falei, realmente centenas, não, são cento e poucos, ou seja, são dezenas e dezenas, né? Mas eles vêm e ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus, mas a gente quer ver o resultado, e o resultado é a conversão, né, pastor Clóvis? Conversão, pastor Sérgio, conversão, irmãos que apoiam o café da manhã, nós queremos conversão dessa gente, né, Mônica? Conversão, mas estamos dando acolhimento a essas pessoas. Então eu louvo a Deus, porque tem pessoas que vêm visitar pela manhã, para ver como é que é, porque sabe pela internet, né? Que maravilha. Tem pessoas que colaboram financeiramente, nós não sabemos nem quem é, porque viram pela internet, porque compreendem que é um trabalho missionário, um trabalho sério, e você que colabora, louvado seja Deus. Tem alguns irmãos que ficam, não vou chegar perto, tenho medo. Não tenhamos medo de coisa alguma. Jesus disse, não tema aquele que mata o corpo, não tem mais o que fazer. Eu vou ter medo de quê? Né? E mesmo porque no início eles eram bem bravos mesmo, hoje estão bem, já ouviram, já sabem que a gente trata eles com respeito, eles também têm respeitado, mas tem que aprender, eles vão aprendendo, e é uma luta, a nossa vida é assim mesmo, louvamos a Deus por isso. Mas quero destacar a presença da minha irmã Zilda, vou pedir para ela ficar de pé. Irmã Zilda, olha só, irmã Zilda chegou hoje aí, 33 anos morando na Bahia, mas ela disse, eu fui uma das primeiras a serem batizadas pelo Senhor, então, em 88 no início. Quantos anos você tinha, Zilda? Não, tinha 17 para 18 anos, né? Aí eu falei, não posso lembrar, né? Mas eu louvo a Deus por sua vida, né? Está junto com a Marina, que papai do céu lhe abençoe, com a sua família, e lhe sempre bom ânimo, e um prazer muito grande tê-la aqui, tá bom? E aos demais, pode assentar, os demais que aqui estão, que o Senhor a todos abençoe, rica e abundantemente. Nós vamos então tratar do tema, o acolhimento. O que você entende por acolhimento? Antes, estamos entrando no ar pela rádio Nilson Fanini, estamos no ar, quero cumprimentar a todos os ouvintes e famílias, espalhe Rádio Nilson Fanini, Rádio IBM, Rádio Betel, 3 rádios que transmitem, e nós temos esses recursos, e podemos espalhar isso. Você pode, quando estiver longe, estiver viajando, pode sintonizar pela internet essas rádios, você vai participar dos cultos. Então louvamos a Deus pela direção dessas rádios, que elas prosperem e que alcancem vidas para a glória de Deus. Vamos falar então sobre acolhimento. Acolhimento é uma palavra doce, acolhimento é uma palavra abençoadora. Acolhimento tem a ver com receber bem, com ajudar, com socorrer, com proteger, com ouvir, com escutar, com respeitar, com receber com respeito, com nutrir esperança. Acolher é realmente abraçar de verdade. E eu estou falando em acolhimento aqui, a inteligência artificial já entrou me explicando também o que é acolhimento, né? Já entrou aqui, acolhimento. A palavra de Deus fala sobre acolhimento. A palavra de Deus nos mostra que Deus nos acolhe. Acolhimento aponta inicialmente para o fato de termos sido acolhidos por Deus para acolher o próximo.
Vamos ler o que está escrito. Paulo escreve aos Romanos capítulo 15, verso 7, o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros. É uma ordem bíblica. Acolhei-vos uns aos outros, e vamos acolher uns aos outros sendo diferentes uns dos outros, tendo personalidades diferentes, traços diferentes, aparências distintas. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Então, acolhimento envolve Jesus Cristo, que fez isso conosco, que é Deus nos abraçando, e é para a glória de Deus que nós vamos acolher pessoas. Somos acolhidos para acolher, e isto reflete a glória de Deus. Olha como é que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Sermos respeitosos, amarmos-nos mutuamente. Nós vivemos em uma sociedade marcada pela rejeição, indiferença e por isolamento. Assim a sociedade. Tem muitas pessoas que estão solitárias no meio da multidão, porque não estão acolhidas. A Bíblia revela um Deus que acolhe e forma um povo que também deve acolher. A Bíblia faz isso. A Bíblia nos ensina isso. O acolhimento, portanto, não é opcional, é uma ordem divina. É a palavra de Deus nos dizendo que nós devemos acolher. É a marca de um verdadeiro servo de Jesus, do verdadeiro seguidor de Cristo, do verdadeiro cristão. O que as Escrituras nos ensinam sobre acolhimento? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que Deus é um Deus que acolhe o necessitado. Deus acolhe o desvalido. Eu me lembro de uma ilustração antiga que diz que uma garotinha ia andando assim por um lugar assim, de mata, de bosque, e ela ia andando, a casa dela ficava perto, e ela encontrou um passarinho. E esse passarinho estava caiu do ninho, estava ferido, estava machucado, não ia ter nenhuma chance de sobrevivência. E ela pegou aquele passarinho, o passarinho estava triste, e ela falou para o passarinho: por que você está assim, passarinho? Você está tão machucado, você está tão triste, cadê o papai, cadê a mamãe? Olhou, procurou, não viu nada, e disse: passarinho, eu vou cuidar de você. Levou para casa, deu água, deu comidinha, e foi cuidando dele todo dia, e toda hora com ele, e ele foi se fortalecendo, e foi se capacitando, e mais tarde, porque se alimentava, porque foi acolhido, ele começou a voar. Isso mostra, Deus nos vê abatidos, derrotados. A palavra de Deus mostra que nós nos tornamos abatidos, porque o pecado nos abateu, mas Deus nos acolhe. A palavra de Deus nos mostra um Deus que nos acolhe, e acolhe o abandonado. No Salmo 27, verso 10, nós temos um texto que é maravilhoso. Olha o que diz: é possível que um pai e uma mãe abandone uma criança, é possível que um pai e a mãe largue uma criança, é possível que um pai ou a mãe tente abortar uma criança, ou aborte uma criança, mas Deus não desamparará. Se meu pai e minha mãe me desampararem, Yahvé me acolherá. Yahvé, porque no original está assim. Toda vez que eu boto Yahvé, eu pesquiso antes para ver, porque existe a palavra Senhor no hebraico, que é Adonai. Mas não, nesses textos que você tem aí na sua Bíblia, Senhor, está sempre Yahvé. Não é Adonai, é Yahvé, o nome de Deus. Então este Deus maravilhoso nos acolhe. Se sua mãe desamparar seu pai, se você foi abandonado na infância, se você foi prejudicado, Deus lhe acolhe. Deus toma o abandonado. Deus supre as ausências humanas. O acolhimento divino gera segurança e identidade. Mas ainda dentro desse mesmo tópico de que Deus é um Deus que nos acolhe,
A palavra de Deus nos mostra que Ele é um Deus que acolhe o necessitado. Nós vamos ver que Deus acolhe também, além do abandonado, o cansado e o ferido, como aquela menina fez com o pássaro. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vou lhes aliviar. É Jesus dizendo: vem a mim, eu vou lhe acolher, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe fortalecer, eu vou lhe ajudar. Os que esperam em Yahvé renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. É tão poético, tão lindo. Deus acolhe o ferido. Mas ainda dentro desse primeiro tópico nós vamos ver uma coisa muito interessante: Deus acolhe o indigno, Deus acolhe o pecador, Deus acolhe aquele que o mundo não quer acolher mais, aquele que está desprezado porque pecou e se queimou tanto. Deus acolhe. Isaías 1 verso 18: venham, vamos refletir juntos, diz Yahvé. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. É Deus tomando aquele que se tornou indigno e trazendo com perdão. Acolhimento não significa aprovação do pecado, significa oportunidade de restauração. O acolhimento não significa eu pregar o que o povo quer ouvir, mas pregar o que Deus quer nos falar e ensinar, como palavra de restauração, de cura verdadeira, e não de tapeação. É a palavra do Deus vivo que transforma. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus é um Deus que acolhe o necessitado. Deus fez isso conosco, e Deus faz isso com todo ser humano, e Deus quer que sejamos acolhedores. Mas em segundo lugar, a Bíblia nos mostra que Jesus é a expressão viva do acolhimento de Deus. Não há demonstração mais clara de que Deus acolhe todo ser humano. O pecador, não importa onde ele andou, não importa se ele está no inferninho, se ele está no pecado, e o mundo jaz no maligno, é dominado, a sociedade dominada pelo maligno. Você vê, agora vem um carnaval, ontem, bailes de carnaval gigantesco na cidade, hoje a mesma coisa, será assim até quarta-feira de cinzas, quando a santidade, entre aspas, religiosa entra, porque o carnaval faz parte da liturgia da religião romana, por incrível que possa parecer. Soa forte isso, mas ninguém pode negar, está dentro do calendário, é uma festa religiosa da cristandade, liderada pela religião romana, e ninguém pode negar. Aí vem a quarta-feira de cinza, logo depois vai vir o coelhinho da Páscoa, os ovinhos de chocolate, tudo mentira, tão bonitinho, o coelho é tão bonito, ô bichinho lindo, frágil. A Bíblia diz que o coelho é um povo frágil, contudo faz a sua casa na rocha. Inteligência, porque ele é frágil, o coelhinho é frágil. Eu já tive um coelhinho em casa, a gente amava o coelhinho branquinho, lindo, lindo, lindo. Aí uma banquetinha caiu, bateu-se na cabecinha dele. Falei, mas não fez nada, vai criança, né? Não fez nada, mas daqui a pouco ele estava morto. É muito frágil. E é tão bonitinho. Qual criança não gosta de coelhinho? Mas é mentira. É o Cordeiro de Deus que morreu, que deu seu sangue por nós. É Jesus que morreu em nosso lugar. Não foi coelhinho, não foi ovinho de chocolate, não. E as igrejas estão pintando as crianças de coelhinho. As igrejas estão realizando festa junina religiosa romana. As igrejas estão uma bagunça, porque estão pregando aquilo que o povo quer ouvir. Estão fazendo e falando aquilo que o povo gosta, e nós, como seres humanos carnais, gostamos das coisas do mundo.
e temos que rejeitar as coisas do mundo. A Bíblia ensina: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o mundo passa e seus desejos também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não nos deixemos enganar, sejamos fortalecidos, não só para enfrentar as aflições, mas para identificar as ciladas do inimigo, que entraram pelas igrejas, contaminaram as igrejas. Nós cantamos um louvor, Raridade, lindo louvor. Você é precioso, mais caro do que o ouro, né? Do que o ouro fino de Ofir, né? Lindo, maravilhoso. Mas você vê que nós temos que compreender que uma pessoa só é preciosa sim. Ela é preciosa aos olhos de Deus, mas o pecador está perdido. E aquele que recebeu Jesus tem este valor, porque o Espírito Santo de Deus veio morar nele. É Deus, é cristocêntrica, não o homem no centro. Antropocentrismo é o nome disso. Não, é cristocentrismo. Jesus Cristo é Deus no centro. Muitas canções estão colocando o homem, é sempre o homem na frente. É humanismo, isso é perigoso demais. É Cristo, é Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva, é Jesus quem cura. Se colocarmos o humanismo, a confiança passa a ser no homem, no pensamento positivo, nas técnicas que são ensinadas. Não, senhores, é Jesus quem lava, é Jesus quem cura, é Jesus quem perdoa, é Jesus quem trata do ser humano, é Jesus quem reconcilia. O homem não consegue isso com o humanismo, centralizando-se as coisas em si mesmo. Mas se reconhecermos, uma canção linda, é uma canção linda, a letra é bonita, mas o homem está muito no centro. Jesus às vezes até aparece, Deus aparece, mas vamos compreender que o homem só chega àquele estágio se for com Jesus. Ele é precioso sim, mas ele se perdeu. O ouro caiu no esgoto, e o esgoto entrou para dentro do ser humano. Só o sangue de Jesus que nos purifica dessa imundícia. A Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus Cristo sempre, Jesus Cristo, Ele é a expressão viva do acolhimento de Deus. Jesus se aproxima dos rejeitados. Lucas capítulo 19, versos 5 e 7, nós vamos encontrar Ele chamando Zaqueu, Zaqueu que subiu na árvore, hoje me convém pousar, desce rápido Zaqueu, desce logo, hoje me convém, hoje eu vou ficar na sua casa. Então os homens, os religiosos disseram: não é possível, esse homem não tem nada a ver com Deus, esse camarada que está aí nessa árvore é um cobrador de impostos, esse cara não vale nada, esse é bandido, isso é contra a nação de Israel, esse cara serve os romanos, é um traidor, isso tem que morrer, esse maldito. E Jesus não sabe nada disso, Jesus não tem nada a ver com Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus acolhe os pecadores. Hoje me convém pousar em tua casa. E Jesus foi para a casa de Zaqueu, e Zaqueu diz: olha, Jesus, depois que se converteu, nasceu de novo, agora é uma nova criatura, porque creu em Jesus, recebeu Jesus, e tomou a seguinte decisão imediata: eu vou distribuir para os pobres metade dos meus bens. Foi a primeira decisão dele, porque agora ele é um convertido, então ele vê: poxa, eu tenho tanto, e tem tantas pessoas precisando, eu vou rachar, o que eu tiver, eu vou fazer um balanço e vou distribuir com os pobres. Que bênção. Aí agora vem muita gente acusando Zaqueu, chamando ele de bandido. O povo chamava ele de bandido, mas não sei se tem tanta razão. Ele diz para Jesus assim: Senhor, vou dar a metade, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. É isso que está escrito, não é isso? Não me parece a fala de um fraudador, não me parece a fala de um covarde fiscal aproveitador, porque se ele fosse,
eu acho que ele não ia ter dinheiro não, metade já tinha dado, a outra, puxa, se ele fosse generalizadamente um covarde que extorcia as pessoas, devolver 4 vezes mais, o cara ia ficar sem dinheiro. Então, eu não acuso o Zaqueu disso não. Pode ser até que ele tenha falhado algumas vezes, parece que ele ia fazer uma análise, fazer um rebuscar, para ver se eu encontrar alguém que eu fui injusto, eu vou lá, vou procurar essa pessoa, vou procurar essa empresa, vou procurar esse profissional, e eu vou devolver 4 vezes mais do que eu tirei dele injustamente. Rapaz, isso é uma atitude de homem, isso é uma atitude de um irmão, isso é uma atitude de um salvo, isso é uma atitude de um homem de caráter, um homem que agora tem um coração de Deus em si, um homem que entregou sua vida a Jesus. Então, ele foi acolhido por Jesus, e acolhido por Jesus, ele produz esse fruto. Se ele não tivesse sido acolhido por Jesus, ele não produziria isto. E você foi acolhido por Jesus, eu fui acolhido por Jesus, nós fomos acolhidos por Jesus, e nós precisamos dar frutos. E só vamos dar frutos se nos manifestarmos. Se ficarmos escondidos, ninguém vai saber. É preciso falar, é preciso ir à luta, ir ao campo. Quem comeu ovo de pato essa semana? Levante a mão. Vou perguntar de novo, quem comeu ovo de pato essa semana? De pata, então deixar claro, de pata, essa semana, quem comeu? Ninguém? Você que está pela internet, pela rádio, você comeu ovo de pata essa semana? Quem comeu ovo de galinha essa semana? Levante a mão. Eu vou levantar, olha só. Mas dizem que o ovo da pata é mais rico do que o ovo da galinha, e o ovo da pata é maior, né? Às vezes a gente come 2 ovos, tem gente que come de manhã, na hora do almoço, é bom, uma delícia, e dizem que o ovo de pata é maior e tem mais nutrientes do que o de galinha. Por que você não come ovo de pata? Sabe por que dizem que não comemos ovo de pata? Porque a pata põe o ovo e fica quietinha, ninguém sabe que ela botou. A galinha bota ovo e sai cantando para todo mundo saber, faz uma barulheira danada, é impressionante. A galinha faz propaganda, a galinha age, a galinha faz publicidade, a pata não sabe fazer publicidade. Nós vamos ser patos ou vamos ser galinhas nesse sentido? Vamos fazer publicidade, vamos ter coragem, vamos sair à luta. Se sairmos, vamos manifestar a glória de Deus. Se sairmos para orar pelas pessoas, vai ter conversão. Se sairmos para evangelizar, vai ter novos nascimentos. Mas se ficarmos calados, presos, não vai acontecer nada. Ninguém vai comer o alimento que produzimos, ou aquilo que temos. Meus queridos, Jesus transformou a vida desse homem. Esse homem agora dá frutos. Que maravilha. Mas dentro ainda desse tópico de que Jesus é a expressão viva, e a Bíblia mostra isso, do acolhimento que Deus nos dá, esse amor tremendo. Que amor é esse? E a gente vê Zaqueu sendo transformado, e ele recebe um rejeitado. Agora Jesus acolhe com compaixão. Mateus 14, verso 4. Viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Sabe por quê? Porque era como ovelhas que não tinham pastor, estavam perdidas, e Jesus se compadece. Paixão pelas almas. Eu acho que isso falta a gente. Temos que ter compaixão pelos nossos familiares que estão sem Jesus, compaixão pelos nossos familiares, compaixão pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pelos que xingam palavrão, pelos que falam orgia, compaixão pelos sujos, pelos limpos. Compaixão, é isso que Deus espera de nós. Compaixão gera ação. O acolhimento é ativo, não apenas emocional, ele é real, ele é verdadeiro.
Então Jesus acolhe com compaixão. Ainda dentro desse tópico, Jesus acolhe os pequenos, os indefesos. Marcos capítulo 9, verso 37. Quem receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Acolher os vulneráveis é acolher o próprio Cristo, quando fazemos isso de coração. Mas o que mais a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que o acolhimento é ordem divina para a igreja. Acolhimento é mandamento e não opção. Romanos 15, verso 7. Portanto, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Foi o que lemos no início. Esse versículo exorta os cristãos a receberem uns aos outros, mesmo com as suas diferenças, somos diferentes, espelhando a aceitação de Cristo, para que Deus seja honrado através dessa unidade e amor mútuo na comunidade da fé. O acolhimento é a expressão do amor cristão, amor de Cristo em nós. João 13, versos 34 a 35, nós vamos encontrar Jesus ensinando isso com toda clareza, dizendo: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Lembra, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como amo a mim mesmo. Mas agora a tábua sobe, a régua é elevada. Não é mais amar como eu amo a mim mesmo, mas amar como Cristo nos amou. Mudou o nível. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Verso 35, com isso todos saberão, olha só, que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se nós nos amarmos verdadeiramente, respeitando-nos, desejando o bem-estar. Quando o homem prospera, nos felicitarmos com ele. Adquiriu uma casa, um carro, progrediu, criou uma empresa, está avançando, está progredindo, se formou, nos alegrarmos verdadeiramente, não um sentimento de que, porque não sou eu, não vai lá, luta que você também vai conseguir, ponha foco que você vai conseguir, é o tempo dele, vai chegar o seu, se você não desistir, é assim. Esse Deus é maravilhoso. Amor visível, prático e relacional. Acolhimento envolve hospitalidade e cuidado. Hebreus capítulo 13, versos de 1 a 3. Seja constante o amor fraternal. Verso 2. Não se esqueçam de hospitalidade, pois foi praticando a hospitalidade sem saber, alguns acolheram anjos. Praticando aqui sem saber, alguns acolheram anjos sem saber. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles estivessem, e dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sofrendo. Quantas vezes a gente esquece dessas coisas? Não negligenciemos a hospitalidade. A acolher pode gerar frutos invisíveis e eternos. Precisamos melhorar. Em quarto lugar, a Bíblia nos ensina que frutos surgirão com o acolhimento. Tudo isso já falamos dentro da mensagem. Quando damos acolhimento verdadeiro, aparecerão os frutos. Jesus deu acolhimento a Zaqueu, os frutos apareceram. Toda vez que você dá acolhimento de verdade, os frutos surgem, é bênção. Então, quando isso acontece, há cura e restauração. Em Isaías 61, verso 1, Jesus aplica para si mesmo uma mensagem que está ali, que era genérica, mas Jesus aplicou para si mesmo, diz que nós somos seus discípulos, e que é para continuarmos a obra dele. Então, se ele aplicou para si, ele não está aqui, somos nós que estamos, agora podemos aplicar para nós, mas para isso devemos ser santificados, pedir ao Espírito Santo nos ensina, o que nos diz, o Espírito do Senhor Yahvé. Vamos lá, o texto, Isaías 61, verso 1, diz assim, o Espírito do Senhor Yahvé, está vendo lá? Aí se você for bem atento, você vai dizer assim, por que agora esse texto está lá, Senhor e Yahvé? Não está só Senhor ou não está só Yahvé? Porque nesse caso, no original, está Senhor
Yahvé. No original traz assim. Então, está aí, é o texto. É o Senhor Yahvé. O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. É a minha você. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O acolhimento gera comunidades saudáveis. Atos capítulo 2, versos 44 e 47 diz do crescimento espiritual e numérico. O acolhimento produz bênçãos pessoais. Provérbios 11, 25 diz: a alma generosa prosperará. E para concluir, todos nós já fomos necessitados de acolhimento, do acolhimento de Deus. Quem foi acolhido por Cristo é chamado a acolher. Acolher é teologia aplicada, real, é o evangelho vivido. Quem acolhe reflete o caráter de Deus, experimenta alegria e crescimento espiritual, é instrumento de restauração, vive o evangelho de forma prática. Quem é acolhido tem cura emocional e espiritual, tem restauração da dignidade, tem um recomeço, tem a aproximação de Deus. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Em resumo, o acolhimento é evangelho em ação. Onde há acolhimento, há cura. Onde não há acolhimento, há afastamento de Deus. A igreja que acolhe revela Cristo ao mundo. A igreja que acolhe revela Cristo. A que rejeita o oculta. Curva a sua cabeça. Você que está pelas redes sociais ou pelas rádios, faça o mesmo. Curva a sua cabeça. É hora de falar em nome de Jesus com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, me encha de Ti. Espírito de Deus, me encha de Ti. Você que está através da rádio Nilson Fanini, nós nos despedimos com você com a graça do Senhor Jesus. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde rica e abundantemente com a sua família. Ore sobre isso também. Um grande abraço. Igreja Batista Mundial, pastor Miranda Machado, você é nosso convidado. Estrada Rodrigues Caldas 237, Largo da Taquara. Deus lhe abençoe. E você que está aqui presente, eu e você, acolhimento, acolhidos para acolher. Que amor é esse? Que respeito é esse? Que afago é esse? Que aconchego de Deus? Um aconchego que, se o pai e a mãe abandonar, Ele acolhe. Um aconchego de, se a sociedade lhe rejeita, Ele lhe recebe. Que aconchego é esse? Que amor! Que amor! Que prova de amor! Jesus Cristo é a verdadeira demonstração desse acolhimento. Maravilhoso Deus, vamos louvar.